Olá, amados. Que bom podermos de novo nos encontrar e dar uma olhadinha, estudar, meditar em cima do capítulo de número 15 de Êxodo, que é justamente um cântico. Nele nós temos um cântico de vitória, chamado de o Cântico de Moisés. Acabamos de ver o povo de Israel passando a seco, né? Com as paredes de água ao lado. Acabamos de ver o Senhor triunfando sobre o faraó, sobre todo o seu exército, que também tentou perseguir o povo de Israel, mas não conseguiu, ficou no meio do caminho, ou melhor, no meio da água, né? Literalmente falando. E agora nós vamos então seguir adiante no capítulo número 15, veremos a manifestação de alegria de Moisés e do povo em relação a tudo aquilo que aconteceu. Mas antes, como a gente sempre faz, convido você para juntos falarmos com nosso Deus, tá bom, gente? Pai querido, obrigado, porque a gente pode estudar a Tua Palavra. Obrigado porque Tu deixaste a Tua Palavra para nós. E também obrigado, Senhor, porque podemos encontrar vida nela. Abençoa este momento. Abençoa, Senhor, a leitura da Tua Palavra. Que o Teu Espírito agora fale aos nossos corações, nos faça entender a Tua Palavra e que ministre sobre nós, que nos diga, Senhor, em que nós precisamos consertar os nossos caminhos, de que maneira nós precisamos caminhar. Pai, nós precisamos da Tua direção, da Tua orientação, do Teu guiar, do guiar do Teu Espírito. Então, no nome de Jesus, vem, envia o Teu Espírito e honra e santifica esse momento. Glorifica o nome de Jesus em tudo isso que nós queremos fazer aqui agora. Repreenda todo o mal, toda operação de engano, toda perturbação e toda forma de opressão do mundo das trevas. Eu repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus e declaro sobre este momento a alegria do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. E é no nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos. Amém e amém. Então vamos lá, amados. Capítulo número 15. E nós vamos estudar, ou melhor estudar, nós vamos meditar em cima, né, daquilo que Moisés fala aqui. E é um cântico de alegria, vamos assim dizer. Vamos dar uma olhadinha e lendo e meditando em cima dessa palavra. Versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Versículo 4. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa. Em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Como o resfolgar das tuas narinas, amontoam-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Até o versículo de número 10. Então, embora assim, os críticos reconheçam que esse daqui é um hino de louvor, talvez um dos mais finos hinos de louvor da poesia hebraica, né? Como alguns autores teólogos o disseram, eles geralmente jogam esse cântico para o tempo da monarquia, né? Então os teólogos ficam discutindo, afinal de contas, né, foi feito naquela época ou não foi, e aquela coisa nada toda. Acham que poesia tão grandiosa assim não poderia ter sido escrita no tempo de Moisés, que eles não teriam condições, né? Quem somos nós, ou quem são os teólogos para decidir uma coisa dessa, né? As escrituras ligam esse hino triunfal, né, com a canção de uma redenção maior, quando nas praias do mar eterno, no final
e glorioso triunfo sobre todos os inimigos, né? Os redimidos vão cantar então o cântico de Moisés, que é o cântico do Cordeiro, Apocalipse capítulo 15, verso de número 3. Deem uma olhadinha, vale a pena, né? Nos versículos de 1 até 12, né, nós lemos até 10, mas de 1 até 12, Moisés atribui ao Senhor a glória que foi mostrada, evidenciada nessa vitória, que eles acabaram de, vamos assim dizer, passar por ela. O Senhor conquistou essa vitória para eles. E nos versículos 13 até o 18, ele vai profetizar, vai requerer, vai declarar de uma maneira assim bem evidente que o Senhor é soberano. Ele é Deus, né? E ele, esse Deus, ele está levando o seu povo, colocando ele dentro da herança que ele, o Senhor, preparou. No versículo 2, né, ele diz assim: o Senhor é a fonte do poder, dele vem todas, né, as fontes eternas de glória, de majestade. O tema do cântico é esse aqui mesmo, o poder do Senhor, tá? O poder do Senhor. E ele fala da libertação, fala da preservação do povo. E claro, de maneira assim muito evidente, ele, o Senhor, será o objeto de adoração, de louvor, né? Realmente de quebrantamento assim da parte do coração do homem ao olhar para esse Deus maravilhoso. Esse mesmo Deus que já fez grandes coisas com seus antepassados, com seus, né, os pais, vamos assim dizer, mais antigos. No versículo 1, ele fala: lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Isso descreve, talvez em poucas palavras, mas de maneira muito resumida e total, na verdade, né? A ruína do exército do faraó. Ou seja, o Senhor, ele triunfou sobre eles. E aí no versículo 2, ele diz assim: portanto, eu lhe farei uma habitação. Algumas traduções falam assim, né? Outros dizem assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Essa cláusula, esse trecho que pode ser melhor traduzido como: portanto, eu o louvarei e lhe agradecerei. Tem algumas traduções um pouquinho diferentes aí. E aí no versículo 3, ele diz assim que o Senhor é o seu nome. É uma zombaria com o faraó. Lembra que o faraó ele perguntou assim: quem é o Senhor? Lembra disso? Quem é o Senhor para eu, né, deixar esse povo aí embora? E agora o Senhor mesmo no cântico, né, nesse cântico aqui, ele diz assim: o Senhor é o seu nome. Isso aqui é uma poesia muito viva, né? E claro que isso mostra o quanto esses fatos são reais, o quanto isso aqui realmente aconteceu. Não fique imaginando você, meu amado, de que isso aqui um dia, isso aqui faz parte de um folclore, de um mito. Tem gente que atribui muitas das coisas e dos milagres da palavra a mitos e querem tirar o conteúdo sobrenatural das coisas de Deus. Isso é extremamente perigoso, porque quem é o homem para fazer isso? Ou qual é o homem que poderia ter autoridade para dizer isso aconteceu, isso não aconteceu, isso é real, isso não é real? Então o homem não tem esse poder de maneira nenhuma, não. Pelo contrário, tá certo? E isso aqui, esse cântico aqui, ele fala justamente no versículo 2, o Senhor é minha força, meu cântico, Ele me foi por salvação, Ele é o meu Deus, por isso eu louvo a Ele. Ele é o Deus dos meus pais, por isso vou exaltá-lo. Sabe, gente, isso é um louvor, uma adoração que brota de um coração que está lá, quebrado, quebrantado, né? O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Então nós temos um Deus de poder aqui, se manifestando de maneira gloriosamente. E Deus, Ele não se deixa enganar, Ele não se deixa desprezar, não. No versículo 4, ele diz assim: lançou no mar os carros do faraó, seu exército, todo mundo se afogou, os vagalhões cobriram eles. E no versículo 6, ele diz assim que a tua destra, ó Senhor. E nessa altura, o cantor ele se volta e dirige o cântico diretamente para Deus, tá certo? Nenhuma expressão abstrata, vamos assim dizer, né, seria mais apta do que essa frase aqui para descrever esse poder manifesto, poder declarado, poder ativo do nosso Deus.
A tua destra, Senhor, é gloriosa em poder, né? Ó Senhor, e o Senhor, ele despedaça o inimigo. Gente, nós estamos falando aqui de um Deus que tem todo o poder e tem toda a autoridade. Nós temos que lembrar o seguinte: nenhum desses aqui morreu, desses caras, esses sujeitos aqui do Egito, eles morreram porque eles eram... eles tinham chance ainda de salvação, eles tinham... Tem gente que fica questionando as coisas do Velho Testamento, dizendo assim, mas, meu, será que esse Deus é tão cruel assim, a ponto de ficar matando essa turma toda aí? Deus não... Lembre-se sempre de uma coisa: Deus sempre deu as chances para todos os seres humanos. Nunca pense o contrário. O Senhor, ele dará chance, e diversas chances para todos nós, para toda a humanidade. Então, aqui nós temos aí apenas o desfecho das escolhas do homem no que diz respeito à sua vida para com Deus. O cara que não quer seguir os caminhos do Senhor e diz assim, deliberadamente diz ou manifesta isso através das suas atitudes, através da sua vida, não lhe resta mais nenhuma expectativa de salvação. Então, a esse sujeito, a esse homem ou a esses homens, apenas e tão somente cabe o juízo, que é o que acontece aqui com os egípcios. E aí no versículo 7, ele vai dizer assim: na grandeza da tua excelência derribas, né? Derrubas. O hebraico, ele é muito forte aqui. Essa tradução talvez não seja muito feliz quando ele fala derriba, mas literalmente no hebraico ele quer dizer assim, que ele despedaça, trucida, ele joga os escombros e toda essa quebradeira que aconteceu, ele joga no lixo, no monturo, na terra, em qualquer lugar que for. Então o hebraico, ele é muito forte aqui. Na grandeza da tua excelência derribas os que se levantam contra ti. Tipo assim, mais ou menos dizendo, esses caras não têm nenhuma chance, vai querer se levantar contra o Senhor, o Deus Todo-Poderoso? Tá lascado, tá ferrado, não, mínima chance, não tem nem o que discutir sobre isso. E aí no versículo 8, né, ele diz assim: com o resfolgar das tuas narinas amontoaram-se as águas, e as correntes passaram em montões. Os vagalhões coalharam-se no mar, no coração do mar. Os abismos coalharam-se, né? Não assim de maneira sólida como um gelo, mas uma configuração, uma formatação totalmente vertical, vamos assim dizer, totalmente contrária à natureza. E aí no versículo 9 ele vai dizer que o inimigo dizia, eu perseguirei. Aqui de novo, os inimigos, né, achavam que teriam alguma chance. Quantas vezes, né, os presunçosos propósitos do homem são frustrados pelo poder maravilhoso e soberano e tremendo e que não tem nem jeito de o sujeito ir lá e desafiar o Senhor. Então não tem como. Ele vai destruir, literalmente, ele vai desapropriar quando Deus coloca, ele manifesta a sua atitude, não tem jeito. Ele vai desapropriar, ele vai desarraigar, ele vai destruir, ele vai detonar, acabar. Então, não tem jeito. E aí no versículo 10, ele diz assim que com um único sopro, né, sopraste com o teu vento, um único sopro de Deus seria suficiente para afundar qualquer orgulhoso inimigo nessas ondas do mar. Então, basta um soprinho de nada do nosso Deus. Basta uma palavra, basta apenas tão somente que o Senhor diga, vento, vá lá e detona. Nós temos que entender que Deus é poder, Deus é poderoso, Deus, ele foi o sujeito que criou o vento. Então, o que nós estamos achando que os poderes da natureza, as forças da natureza estão sem condições de servirem a esse Deus que as criou? De maneira alguma, lembre-se sempre disso, tá bom? Vamos dar mais uma olhadinha em dois versículos, o 11 e o 12, né, que são os versículos que exaltam essa majestade do Senhor. Então, lá diz o seguinte, o 11, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Uma pergunta, né? Quem é igual a esse Deus?
estendeste a destra e a terra os tragou. Aqui diz no versículo 11, ele é terrível em feitos gloriosos. Algumas traduções falam, ele é espantoso em seus feitos gloriosos, né? Entre os deuses, versículo de número 11, ali diz, né? Quem é como tu entre os deuses? Ou seja, a superioridade de Deus sobre aqueles que na verdade não são deuses, está aqui manifesta. Lembre-se que Egito tinha diversos deuses, e as pragas que aconteceram, as 10 pragas, cada uma delas tinha uma relação com algum dos deuses do Egito. E Deus, o soberano Jeová, Deus de todo o universo, estava aqui dizendo o seguinte: estou acima. Não existe nem grau de comparação entre o Senhor Deus Todo-Poderoso e esses outros deusezinhos, vamos assim dizer. Não tem como, né? E ele manifestou isso, ele declarou isso, ele manifestou isso e foi notório, porque ele acabou de derrotar, tá certo? E aqui o autor também, ele coloca de maneira muito poética, ele coloca 3 maneiras desses feitos gloriosos se manifestarem. Pelo brilho da sua santidade, pela reverência que ele, o Senhor, ele inspira naqueles que adoram a ele e que o louvam, e na maravilha de seus feitos gloriosos, dos seus atos milagrosos ou miraculosos. Sabe, gente, então nós temos um Deus que está acima, está além de todo o nosso entendimento e toda a nossa compreensão. E aí no versículo 12, estendeste a destra e a terra os tragou. Tá? Ou seja, eles não tiveram a mínima chance. E aí, seguindo, vamos dar uma olhadinha em mais uns versículos aqui. No versículo 13, ele diz assim: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. E aí, lá no 14, diz assim: os povos o ouviram e eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filícia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram. Dos poderosos de Moabe se apodera o temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduziste e plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. E versículo 18, o Senhor reinará por todo sempre. Ali no versículo 13 fala de habitação da tua santidade, né? Assim como que um pastor que ele leva o seu rebanho lá para o aprisco, Deus estava levando Israel para a sua habitação, para a terra prometida. Que pode se referir ao Monte Sinai, ou a Canaã, ou ainda ao Monte Sião, né? O versículo 13, na verdade, marca essa transição para a passagem profética agora. E a força do tempo verbal aqui no hebraico, nesse versículo, é presente. Os verbos seriam melhor traduzidos como guias, levas, né? Ou seja, algo que o Senhor está fazendo agora, nesse momento. E ali no versículo 14, ele fala da Palestina, hebraico Filístia, o hebraico literal é Filístia. Ironicamente, o nome de Terra Santa é mais frequentemente usado por nós. Ele é tirado do nome dos piores inimigos de Israel e de Deus, sabe? E ali no versículo 14 fala os povos, né? Os povos ouvirão ao redor, né? Como está colocado também no versículo 15, exemplificando isso, ouvindo falar desses milagres, esse poder terrível, poder maravilhoso, né? Ou seja, os povos iriam temer a vinda dos israelitas. E aí no versículo 16 fala que espanto e pavor, ou seja, os caras iam literalmente, como alguns dizem, se borrar, né? Ou seja, até que esses 40 anos se passassem e Israel entrasse na terra, o temor do Senhor estaria sobre os cananeus. Claro que aqui ainda nós não temos, né, essa caminhada toda aí de 40 anos, mas aqui nós temos o quê? Nós temos o seguinte, que o temor do Senhor ele estaria sobre os cananeus, e aí no versículo 16 ele fala que o Senhor adquiriu
o hebraico, ele dá uma ideia assim do tempo presente nesse verbo aqui. E o sacrifício da Páscoa é um sinal de livramento do seu povo, né? E que não foi feito sem custo para Deus, não, pelo contrário. O êxodo foi um ato de libertação, de redenção. E ali nós temos também, inclusive, vamos assim dizer, prefigurado o custo que o próprio Deus terá em relação à salvação da humanidade. O Pai iria precisar redimir a humanidade entregando o seu Filho para nós, por nós. E nós estamos aqui falando de Jesus Cristo. Vamos dar uma paradinha aqui, nós vamos continuar a partir de depois, no próximo encontro, a partir do versículo 17. Mas antes disso, eu queria assim deixar com cada um questionamento. Quem é Deus para você? Deus é realmente Senhor da sua vida? Porque Deus ele é todo-poderoso. Você crê no Deus todo-poderoso que fez esses sinais, essas maravilhas? Você tem noção do que isso significa na nossa vida, na sua vida prática, no dia a dia? No dia a dia? Nós temos que ter consciência de que nós fomos feitos por uma mão poderosa. E Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, Ele é soberano. E Ele decide o que Ele quer. Então eu clamo e peço e convido você a dobrar os seus joelhos diante dEle e adorá-lo. Amém? Vamos falar com Ele. Pai querido, obrigado por esse momento que a gente pode ter aqui, pela Tua palavra, pelo Teu poder, Tua manifestação, Tua glória. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que está ouvindo esta mensagem. Abençoa a vida de cada um, Senhor, que está agora buscando a Tua presença. E permita, ó Deus, que o nome de Jesus seja honrado, glorificado, manifesto na vida de cada um que agora está junto comigo, orando e buscando a Tua manifestação, a Tua presença. Eu te agradeço imensamente, Pai, porque nós podemos falar contigo e podemos confiar, porque Tu és Senhor dos senhores e Rei dos reis. Assim, ó Deus, entregamos tudo nas Tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém?